Senhor ministro, aproveito este momento de fala para trazer aqui a esta audiência pública um assunto fundamental e que importa e que impacta na vida das famílias brasileiras, que é o custo do Brasil. Temos quase 15 milhões de desempregados no Brasil, segundo dos últimos dados do IBGE. É uma marca histórica. Milhões de pessoas têm dificuldade de pagar suas contas e muitas delas estão passando fome. Chegam ao supermercado e precisam escolher se levam arroz ou feijão. Mal conseguem comprar o básico. E olhe lá. Por isso, ministro, gostaria que o senhor esclarecesse algumas perguntas. Mas, antes disso, gostaria de agradecer a todos que entraram em contato e nos enviaram sugestões de pauta. Foram dezenas em nossas redes sociais. Agradeço ao Rafael, ao Arthur, a Cristiane, ao Johnny, a Márcia Silva, a Rita, ao Carlos Alberto, a Doraci, a Shirley, ao Márcio e tantos outros que participaram conosco através das redes sociais. Ministro, uma das grandes preocupações do povo é o aumento nos valores dos alimentos e combustíveis. Podemos citar como exemplo o quilo do feijão, que está quase R$10. O quilo do arroz, que já alcançou 7. O litro de gasolina, que se aproxima, em alguns lugares, chegando a quase a R$8 nesse país, e no Rio de Janeiro chegando a R$7. Para piorar, o novo auxílio emergencial não passa de R$250. Como pai ou uma mãe consegue alimentar os seus filhos e sobreviver dessa maneira? O que o senhor e o seu ministério têm feito para combater essa alta de preços no nosso país? Ministro Paulo Guedes, ainda dentro desse tema, eu reforço a população não tem mais o mesmo poder de compra do passado e tem assistido a inflação consumir os seus recursos. Outro exemplo é o aumento de mais de 35% da carne bovina nos últimos 12 meses. Segundo os dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, o consumo de carne será o menor dos últimos 25 anos no nosso país. Gostaria de saber o que o Ministério, sobre a sua gestão, tem feito para socorrer a população brasileira que tem literalmente passado fome. Não podemos deixar os brasileiros desamparados. A nação é feita de povo. E se o governo não pode usar as suas reservas para socorrer o seu povo, na hora da aflição, que governo é esse, ministro? Senhor Paulo Guedes, em minhas redes sociais não para de chegar pedidos de socorro de pessoas que não estão conseguindo sustentar e estão passando as necessidades básicas. Sendo bem direto, existe a possibilidade de o governo voltar ao auxílio emergencial de R$600 para que a gente possa colocar a economia local para gerar e socorrer a população nesse momento de tanta tristeza que o Brasil tem passado com a pandemia, com a falta de emprego, de renda e de oportunidade para o nosso povo? Ministro, com todo respeito, mas analisando aqui algumas falas, tenho a impressão que o senhor não gosta de pobre. É a empregada doméstica que não pode viajar para o exterior. É o filho do porteiro que não pode ir para a faculdade. São os restos da comida que devem servir aos pobres e os programas sociais e o auxílio emergencial que só diminuiu. Apesar dessas falas, acredito que tudo isso não passe de uma má interpretação ou algo do tipo, ministro. Então, peço que o senhor esclareça o que o Ministério tem efetivamente feito para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros, e, em especial, os mais pobres no nosso país. Deputado Auro Ribeiro, o senhor colocou 2 ou 3 questões muito importantes, né? Uma delas foi os 15 milhões de desempregados. São os invisíveis que nós descobrimos com essa crise aí. Eles eram subempregados a vida toda, não conseguiam acesso ao mercado formal e, pela crise, eles foram descobertos, porque eles estavam lutando, batalha diária, trabalham de dia para comer à noite, sem a dignidade do trabalho reconhecido, sem identidade. Também chamou a atenção muito por um problema dramático, que é esse aumento de preços de arroz, feijão, gasolina, carne, tudo isso que aconteceu, as commodities subiram, o câmbio subiu também. E nós temos que atacar esse problema. Uma forma de atacar que nós estamos preparando é justamente o que a gente chama de Fundo Brasil, que é de forma que a gente possa fazer um programa mais robusto de reforço, ou, como eu disse aqui, um fundo que foi criado
há 30, 40 anos atrás, um fundo de erradicação de miséria. A gente talvez tenha que usar essa ferramenta, nós vamos propor isso brevemente, para atacar de uma forma mais contundente o problema da desigualdade no Brasil. É evidente que nós todos, como brasileiros, desejaríamos que ficassem 600 para o resto da vida. E aí cada um botando a mão na sua consciência e vendo, inclusive os que já estão aqui há mais tempo, por que isso não existia antes? É o problema de sempre, que é da falta de recursos, né? Essa é a renda média do brasileiro. É baixa, é um país de renda média baixa. O alcance desses programas sociais também é limitado. Naturalmente, se nós conseguimos cortar subsídios, reduzirmos justamente privilégios, coisa desse tipo, nós podemos aumentar as políticas assistenciais. Quanto mais eficiente nós formos do outro lado, mais generosos conseguimos ser do ponto de vista de recursos. Foi citado várias vezes aqui o problema da subida do gás, o problema do petróleo. Naturalmente, as pessoas mais afeitas à economia sabem que existem preços internacionais, os preços vão subindo, está tendo realmente um boom de commodities durante um certo tempo. Isso começa a pressionar os recursos e o próprio auxílio emergencial, no primeiro momento, pressionou também o preço do alimento, pressionou também o preço do material de construção. Então, esses preços começaram a subir não só pelo auxílio emergencial, mas também pela pressão de fora, o câmbio subindo, as commodities subindo. Por fim, ministro, eu gostaria de agradecer e de falar que tem muita coisa que divergimos, mas eu sempre fui um político que adotou o diálogo. E quero esclarecer aqui que a gente tem pontos de vista aqui separados, mas também tem muita política adotada pelo governo federal que nos une. Mas a minha preocupação nesse momento com o brasileiro, ministro, é vacina no braço, comida no prato e oportunidade para toda a população.